Novamente, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, abraçados com muito carinho, que a gente precisa, né? Os tempos nos pedem um pouco mais de amor, para que esse amor não fique somente dentro do nosso coração, mas que ele se espalhe. Esse é o grande projeto da humanidade. Vamos espalhar o nosso amor. E nós agradecemos a casa pela oportunidade que ela nos dá de entender um pouquinho mais a nossa jornada, a nossa caminhada. E André Luiz nos ajuda muito em toda a sua coletânea. São vários livros que nós podemos, como disse a nossa irmã Estela, adquirir aqui na livraria e realmente pesquisar, fazer essa caminhada pelas maravilhosas informações que ele nos deixa em cada capítulo. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 30, dando continuidade ao nosso aprendizado através dessas informações tão preciosas, nós podemos dizer, porque ele nos repassa reflexões muito, muito importantes sobre dois assuntos nesse capítulo que são muito atuais. O primeiro assunto é sobre a importância que nós damos ao dinheiro. E o segundo, ele nos fala sobre a morte assistida, sobre a eutanásia. E durante a nossa caminhada, nós sabemos, né, que nós somos espíritos em evolução. E a gente está caminhando, né? Tá se abrindo cada vez mais. E desde que nós saímos do reino animal inferior, né? Andávamos sobre 4 patas e, de repente, né, nós conquistamos o direito de nos equilibrar sobre 2 pernas e usar a nossa razão, como quem diz, vamos, agora está na hora, estamos prontos para isso. E passamos por vários estágios, mas fomos constantemente convidados, incentivados pelo grupo ao qual pertencíamos a possuir, a ter. Porque ao possuirmos, nós podíamos dominar, nós podíamos ter voz ativa, fazendo prevalecer as nossas escolhas na comunidade onde nós estávamos vivendo. E foi dessa forma que nós fomos evoluindo, sempre com aquela preocupação material. Como nós costumamos dizer hoje em dia, preocupação com a segurança. Eu preciso ter para me sentir seguro. Embora Jesus tenha nos orientado, segundo Lucas, no capítulo 16 do Evangelho, dizendo que nós não podíamos servir a Deus e a Mamon. Isso simultaneamente, porque ao agradarmos a um, odiaremos ao outro. Mas nós ainda permanecemos indiferentes a essa orientação e perseveramos em busca do poder, o poder que a matéria, que Mamon nos traz. E foi exatamente o que aconteceu com o pai de Paulina, neste capítulo 30. Paulina, que era enfermeira, trabalhadora do nosso lar, e o paizinho dela foi recolhido à colônia e ali permanecia
só que numa situação lastimável, num estado bastante difícil. E o que aconteceu com o paizinho da Paulina? Durante toda a sua vida, ele, junto com a sua esposa, lutou, trabalhou para dar à família o conforto, a segurança e todas as comodidades que o dinheiro pode oferecer. E quando a gente olha ao nosso redor, hoje, nos dias de hoje, quantos chefes de família, quantas pessoas, quantos conhecidos não fazem a mesma coisa? Trabalhar, trabalhar para propiciar à família sempre o melhor. E certamente o paizinho dela, ao priorizar a parte material, deve ter se ausentado do convívio com a família, porque o importante era dar a todos o máximo que o conforto poderia ser adquirido, para que a família inteira pudesse ter tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar. Só que, como vemos, os excessos acabam algumas vezes por amolentar o caráter de todos aqueles que são beneficiados por eles. Vamos imaginar, por exemplo, um bebê. Um bebê que começa a ensaiar os primeiros passinhos. Ele cai, e aqueles que estão ao seu lado socorrem todas as vezes que isso ocorre, levantando, acariciando, protegendo, mimando, e não permitindo dessa forma que aquele bebezinho use a sua inteligência, use a sua vontade, o seu esforço para se levantar, aprendendo a caminhar sem cair. E como consequência de tantos cuidados, a criança pode se acostumar com essa ajuda, achando que na vida será sempre socorrida, amparada por terceiros, e que não precisará se esforçar para fazer as suas próprias conquistas. Foi exatamente isso que aconteceu com duas irmãs de Paulina, que, em função de tantas comodidades, elas não se sentiram incentivadas a se movimentar, a trabalhar, a lutar, exercitando não só a sua inteligência, a sua mente, como também o seu corpo. Dessa maneira, priorizando sempre o ter, elas cresceram, se casaram com dois jovens, que também foram acostumados a viver na fartura material, porque esse era o grande sonho de consumo, e ainda é. Bem cá para nós, né? Ainda a gente quer ter. Era a forma que todos nós vivíamos, em busca de prazeres, de tudo aquilo que o dinheiro podia nos oferecer. Até que em 1857, quando da publicação do Livro dos Espíritos, recebemos, através dos nossos irmãos maiores, as orientações em nome de Jesus, que tinham por objetivo nos ajudar na elevação espiritual, para que, a partir de então, começássemos a entender melhor o propósito de viver. Quem somos? É uma pergunta que nós deveríamos fazer constantemente. O que se espera de cada um de nós? Qual é o principal objetivo da vida? E, principalmente, fomos criados para ter ou para ser? Porque se somos espíritos eternos em evolução, para que nos serve o ter? Será que é para acumular?
Ou será que é para auxiliar os necessitados que caminham conosco, que fazem parte da nossa jornada e principalmente do nosso aprendizado? Lembrando de um postulado extremamente importante que a doutrina espírita nos legou. E ele nos diz o quê? Fora da caridade não há salvação. A riqueza, como temos no Evangelho, ela não deve ser vista como um obstáculo à salvação, mas é uma prova, e certamente uma prova muito mais perigosa do que a miséria, pela tentação, pela fascinação que exerce. Por quê? Porque ela alimenta o orgulho, o egoísmo, a prepotência, a vida sensual, ligando muito mais o homem à terra, à matéria, e, consequentemente, desviando dos pensamentos do céu, da vida espiritual, que é o nosso objetivo principal. Só que se de um lado ela pode trazer grandes problemas, por outro, a riqueza é extremamente importante nos vários setores do nosso dia a dia, porque é um meio de ajudar o progresso da humanidade, principalmente quando ela é investida, por exemplo, na área da saúde, na descoberta de vacinas, que nós vimos agora o planeta inteiro passando por uma situação terrível, no descobrimento de novas terapias para auxiliar os doentes, nas várias pesquisas que buscam o amparo à humanidade e são extremamente importantes a todos nós. Também no saneamento básico, quando o investimento é direcionado a comunidades que não têm água, que não têm esgoto, que não têm nada. Na educação, temos visto que ultimamente há uma grande preocupação com a educação em nosso país, na preservação do meio ambiente. Quem não vê a sujeira, o lixo espalhado, cortes de florestas em quantidades enormes, e nós sabemos que dependemos dessa floresta em pé, da limpeza nos oceanos, nos rios. Porém, quando a riqueza é usada com o propósito de dominar, ostentar, ela provoca grandes estragos na vida de muitas pessoas. Estragos que só serão reconhecidos quando desencarnarem no além, quando chegarem lá e que vão, meu Deus, por quê, né? Só como exemplo, recentemente, nós assistimos, não tinha como não assistir o desencarne de uma riquíssima soberana, cujas propriedades, coroas, joias e tudo mais ficaram para trás. Alguns poucos meses depois, após a sua morte, as joias, as coroas já adornavam outras cabeças, a de seus herdeiros, sucessores, e as suas propriedades certamente são dirigidas por outras pessoas. O ter, como diz o Evangelho, é importante, sem dúvida, mas o que se espera individualmente de cada um de nós é ser. E o pai da Paulina, né, o pai daquela família, que se desestruturou pelo excesso material, ainda precisou passar, antes da hora determinada pela espiritualidade maior, pelo desencarne, quando ainda não havia chegado a sua hora, quando ele ainda estava resolvendo questões relacionadas ao seu patrimônio material, porque certamente
ele pressentia a hora da sua morte, que já estava chegando, então ele estava resolvendo essas questões. E o que aconteceu? Um dos seus genros, médico de formação, interessado na partilha daquela grande herança, daquele espólio, o mais rapidamente possível, resolveu dar ao seu sogro, como se diz hoje em dia, uma morte digna. Será que nós temos esse direito? Quantos pacientes, muitas vezes desenganados pela ciência, pelos médicos, aparentemente sem qualquer condição de sobrevida, não surpreendem a família, recobrando a consciência, voltando ao corpo, à vida física, sem que haja qualquer explicação para esse acontecimento. E como são importantes esses rápidos, poucos minutos de lucidez ao paciente em processo de desencarne, de quantos tormentos esse irmão se alivia naquele momento. Muitos manifestam arrependimentos por certas atitudes, por certas palavras, por julgamentos. Outros pedem perdão por erros cometidos. Quantas reconciliações não acontecem nesses minutos, entre abraços, entre lágrimas, entre carinho trocado, que ficou represado ali durante anos, após um período prolongado de separação. Quantas declarações de amor que ficaram ali dentro do peito, sem coragem de serem pronunciadas, de serem externadas, e naquele momento, entre pais, filhos, entre irmãos que brigaram durante a vida toda, e ali naquele instante é dada a oportunidade de se abraçarem. Tudo em rápidos instantes, nos últimos momentos da vida. Como explicar esses acontecimentos, essa tão grande misericórdia divina? Será que nós esquecemos do Criador e do seu poder sobre tudo e todos? Até quando nós vamos duvidar, sem nos lembrar que Ele, Deus, é que está no comando de tudo, através da espiritualidade maior? O homem, nós, podemos, sem dúvida, ligar, desligar uma máquina, construir, demolir uma residência, uma ponte, porque são suas construções, mas não podemos nos julgar no direito de aniquilar alguém, no caso, o seu corpo físico, porque acreditamos ou julgamos que chegou a sua hora. Como nos diz o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. E uma das maiores tristezas que um espírito pode vivenciar quando desencarna é ver, é sentir no além os seus familiares brigando pela herança, pelo espólio. E o livro dos Espíritos nos revela que o espírito recém-desencarnado pode muitas vezes ver, sentir o comportamento e as ações da parentela já no próprio velório. E ao perceber o que está acontecendo ali, ele capta facilmente os sentimentos daqueles que ficaram, as emoções,
as intenções mais ocultas de cada presente, o interesse, muitas vezes mesquinho, dos que ali estão reunidos, e que só pensam nos bens, no dinheiro. Assim como pode sentir também o desprezo desses irmãos por ele, as más intenções, captando com clareza o desejo, a ansiedade, para que tudo acabe rapidamente, para que tenham acesso à herança. Temos que nos policiar muito, não só pelas palavras ditas ao redor, naquele momento tão importante, mas também e principalmente pelos nossos pensamentos e emoções em relação àquele que está partindo. No além, os desencarnados percebem a futilidade da vida humana, a excessiva importância que nós lhe damos quando, ao visualizar a vida espiritual, entendem que a vida material foi como uma ilusão, uma viagem passageira, rápida, onde tudo passa. Porque aqui, no nosso mundo material, nada é eterno. E as lutas, as brigas, a violência pelo ter, pelo poder, para fazer tudo ao seu modo, pela fama, pelo sucesso, foram tempo e oportunidades perdidas, desperdiçadas, que pouco ou nada trazem de bom a não ser a avaliação de como agimos ou reagimos diante das lições e acontecimentos que nos visitam. Nós lutamos tanto por objetivos materiais, esquecidos muitas vezes de buscar a paz interior através do ser. Mas ser como? Ser melhores, mais amorosos, acolhedores, fraternos, pacientes, humildes. Quanto vale um abraço? Quanto vale um sorriso, um olhar de amor? Ou seja, o que precisamos é manifestar as virtudes derivadas do amor. E, por outro lado, sendo menos egoístas, menos orgulhosos, arrogantes, vaidosos, prepotentes. E a fila é longa. Todos nós temos um longo caminho de aprendizado pela frente, para que façamos, de acordo com o conhecimento adquirido, as mudanças necessárias para a nossa elevação. A cada encarnação, nos são dadas novas oportunidades para aprendermos, para mudarmos, sempre de acordo com as orientações de Jesus, através dos nossos queridos irmãos maiores, que nos ajudam tanto, assim como André Luiz, através da psicografia do Chico, está nos ajudando nesse despertar. A nossa vida é um grande desafio, mas se nós seguirmos o Cristo numa orientação importantíssima, quando ele nos diz: ame e faça ao próximo o que gostaria que o próximo lhe fizesse, nós já teremos um grande ganho, já daremos um grande passo em nossa jornada. Por isso, contando sempre com a ajuda de Deus, através dos nossos irmãos espirituais, vamos juntos. Porque juntos, unidos, como verdadeiros irmãos, porque somos uma grande fraternidade, a nossa caminhada evolutiva será bem mais fácil. Abraçados, com carinho, com amor de uns
pelos outros, sem preconceito, porque somos iguais. Muda o quê? A luta, as lições para todos. Vamos juntos, vamos realmente formar uma grande fraternidade e caminhar. Mesmo porque Deus irá sempre nos auxiliar, nos ajudar, para que a gente tropece, caia, mas se levante e prossiga. Esse é o grande projeto a todos nós, e que Deus nos ajude sempre, que assim seja.